Então, pessoal, boa noite. Antes do zazen, a gente estava brincando aqui, perguntando se o pessoal já sabia qual era a leitura que a gente ia fazer, né? Que é a leitura do... Me fugiu o nome dele aqui de novo. Alguém me socorra. Xodó. Xodoca. Xodoca, ufa. Objetivo alcançado. Olha, a coisa mais triste para um professor é quando a gente vai começar uma aula e pergunta ao aluno qual é o assunto que a gente está estudando. E um olha assim para o outro, eles não sabem responder. Ainda bem que não é o nosso caso, né? Ainda bem que não é o nosso caso. Então, hoje, quinta-feira, a gente acabou de fazer um zazen, né? E nas quintas-feiras, após o zazen, a gente faz a leitura de um texto que, no caso, os últimos têm sido Xodoca, né? Xodoca, nunca canso de apresentar esse livro aqui, O Canto do Satori Imediato, o texto sagrado essencial do Zen. Esse texto, esse livrinho, na verdade, ele é composto de vários versos por um monge chinês chamado Yuka Daishi, que foi aluno de Dai Kannon, um outro monge chinês também muito importante para o Zen budismo. O texto de hoje, o verso, é o verso 61. Está na página 214 e o título é Além das Palavras, que é uma coisa que caracteriza muito o Zen. Muitos mestres Zen costumam dizer, o caminho é sem palavras. Bodhidharma é um deles. O caminho é sem palavras. Vamos lá. Dai Kannon escreve. Yuka Daishi escreve. O verdadeiro ensinamento não pode ser apreendido pela inteligência humana. Mas, se tem dúvidas, se não compreendes, nada te impede de discutir sobre isso comigo. Isso não é uma opinião. Saída do meu dogmatismo. O que se deve temer é que a nossa prática não degenere nos dois extremos da negação e da afirmação. Esse é o verso. O comentário do verso. Yuka Daishi declara: se você faz perguntas a propósito do Zen, podemos discutir sobre isso juntos. O ensinamento autêntico e puro do Zen não pode ser compreendido pelo sentido comum. O ensinamento do Zen se situa além da razão, além das filosofias, além da religião, e é estranho a todo apego ou sectarismo. Além da razão, além das filosofias, além do sentimento de separatividade. Este poema conclui a primeira parte do Xodoka, cujo tema central é o abandono do ego para encontrar a essência do verdadeiro ego.
e das condições normais do espírito para encontrar o sistema cósmico em nós mesmos. É muito difícil as pessoas se compreenderem. Por exemplo, quando eu cheguei na França, eu perguntei a uma pessoa o sentido de uma palavra. E ela me respondeu: eu não sei. E eu acreditei que o sentido da palavra que eu havia perguntado era: eu não sei. Não é bonito isso? Me lembra aquele belo livro, O Pequeno Príncipe. No Pequeno Príncipe, caiu aqui. No Pequeno Príncipe, Gabriel, não brigue comigo não, certo, Gabriel? Eita, parece que desconectou o microfone, Josinho. No Pequeno Príncipe, tem lá uma parte que diz: o caminho, não, o essencial é invisível aos olhos. As palavras podem ser uma fonte de mal entendidos. Isso parece um pouquinho com Zen, viu? Mas vamos lá. Então, de novo. Quando eu cheguei na França, eu perguntei a uma pessoa o sentido de uma palavra. Ela me respondeu: eu não sei. E eu acreditei que o sentido daquela palavra que eu tinha perguntado era: eu não sei. O ensinamento do Zen vai além das palavras. Para Yoka Daishi, este poema não exprime uma opinião pessoal e dogmática, mas apresenta o verdadeiro pensamento do Buda. O Zen não é sectário, portanto, não é orientado num único sentido. Não é afirmativo nem negativo, mas além dos dois. Ele vai dar um exemplo agora. Opinião negativa. Depois da morte, o corpo morre e o espírito também. Tudo desaparece. Não há alma. Não há uma continuação no além. Isso é uma visão nihilista, né? Quanto a isso, eu não sou totalmente negativo. E eu digo que o karma prossegue. Agora, o mesmo fato, com uma opinião positiva. Depois da morte, a alma prossegue existindo eternamente, seja no paraíso ou no inferno. Não é preciso ir aos extremos ou criar categorias, estar totalmente à direita ou totalmente à esquerda. O karma existe, mas seria excessivo pretender que ele comanda tudo. Vou dizer de novo. Eu não me contento em ler isso só uma vez. O karma existe, mas seria excessivo pretender que ele comanda tudo. Pessoal, um parênteses aqui, uma observação importante.
é que, às vezes, quando as pessoas estudam a lei do karma, elas entendem errado e querem dizer que nós somos apenas fruto das ações passadas. O que não é bem verdade. Nós somos frutos das ações passadas até um certo ponto. Porém, a visão do karma do Buda é que existe o peso do passado, sim, mas existe também uma abertura no momento presente. Ou seja, o momento que eu estou vivenciando aqui agora com vocês é, ao mesmo tempo, fruto do passado que nós criamos, individual e coletivamente, mas também é fruto do momento presente, das ações que nós estamos tomando, das coisas que nós estamos escolhendo pensar. Então, o Zen tem muito essa perspectiva, que é o quê? O momento presente é muito importante. É no momento presente que nós encontramos aberturas que nos permitem ir além do karma, além das tendências. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que o karma não existe. Eu estou dizendo apenas que existe num instante presente aberturas que uma mente concentrada com sabedoria consegue perceber e consegue vivenciar e redirecionar a vida. Nós não somos fantoche de fatos passados. Isso é muito bom para justificar coisas erradas. Mas vamos encerrar agora. Então, o karma existe, mas seria excessivo pretender que ele comanda tudo. Nós devemos compreender que a nossa vida é ilimitada e que nós não podemos limitá-la com categorias. Nós devemos compreender que a nossa vida é ilimitada e que nós não podemos limitá-la com categorias. Se fala isso, aí é uma opinião minha, se fala isso, porque quando se está em estado profundo de meditação, nós estamos além das categorias que nós criamos. No estado de meditação profundo, o que há é uma grande calmaria. A gente está categorizando aqui, mas ainda não é a palavra certa, porque as palavras podem também sugestionar o engano. As palavras, de repente, podem inclusive dificultar que você veja a verdade. Por isso que o que é que o Buda dizia? Não acredite porque eu estou dizendo. Vá além das palavras. Vá além do que eu digo. Teste, pratique. Mas a gente quer enquadrar nossa vida, que é ilimitada, em o quê? Categorias. É isso, aquilo, é aquilo, quando na verdade a vida é tudo o que existe. E a gente quer apenas colocar numa caixinha. E quer colocar ali tudo cheio de regras. Bom, vamos encerrar com uma frase. Presença pura é estar além do karma. É vencer essa enxurrada, esse fluxo que nos obriga a fazer tudo do mesmo jeito, a pensar, sentir e agir no mundo do mesmo jeito. Por isso que o zazen é muito importante, para você encontrar esse estado aberto que nos
purifica dessa tendência. Do karma também. Mas isso não pode ficar sendo só palavras. Tem que ser uma prática. Que é isso a proposta do Zen. Pratique. Pratique. E pratique. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado.